3, 2, 1. Estamos nós aqui de volta para mais um Bruxaria das Tia. Eu, Natália Fernandes. E eu, Estela Fragoso. Ai, amiga, tá frio, né? E como? E como? Não sei vocês que estão ouvindo a gente aí, que são de fora de São Paulo e que estão em um lugar mais quentinho, mas aqui tá frio. Mas tudo bem, né? A gente tá bem aconchegados, que importa. E hoje vamos falar de um assunto palpitante, né, Estela? As pessoas acham que elas têm que depender de uma série de coisas para ser ou fazer alguma coisa, quando na verdade elas estão criando as próprias realidades continuamente. Taranana, a lei da atração. E a gente às vezes pensa que isso pode ser um assunto meio oba-oba, né? Todo mundo fala disso. Não falta livro, não falta vídeo, né? Tem uma porrada de coisas sobre isso. Nosso podcast talvez seja mais uma dessas coisas, mas não é por isso que esse assunto não é interessante. Se a gente tivesse noção de quanto poder a gente tem pelo fato da gente atrair aquilo que a gente torna importante ou relevante, esse mundo seria muito diferente. Imagina, Estela, se a gente tivesse consciência do quanto a gente tem poder sobre a nossa realidade só pelo fato de alinhar os pensamentos. Menina. Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, ter noção, as pessoas acho que não têm, mas elas se imaginam, assim, porque a vida o tempo todo ela vai dando esses cutucões, né, gente? A vida o tempo todo, assim, sabe? Quando você pensa em alguém muito, muito forte e na sequência a pessoa te liga, te manda mensagem, ou quando você, em algum momento da sua vida, desejou muito, muito uma coisa, milagrosamente essa coisa foi parar na tua mão? Milagrosamente, com muitas aspas, né? Entre aspas, milagrosamente, entre aspas, ela veio parar na tua mão? É disso que a gente vai falar hoje. Uhul. Engraçado, né, que não é um assunto novo. Poderia mesmo dizer que os antigos já tinham até uma razoável consciência disso. O exemplo mais clássico do conhecimento da lei da atração aí, já muito antes dos tempos modernos, é aquela famosa frase de JC, né? Pedir e recebereis. Bater e abrir-se-vos-á. Isso daí, para mim, minha humilde opinião, já é um super exemplo de lei da atração. Você quer alguma coisa, você vai ter. Nossa, fácil assim? Não parece mais. Simples assim, muito simples, gente. E essa noção se perdeu aí ao longo da história, mas a psicanálise principalmente, né, o Freud percebeu isso muito claramente, né, de como o passado, a experiência de alguém interfere nas escolhas que a pessoa vai fazendo e vai criando também uma realidade concreta condizente com aquilo que a pessoa vai mantendo na mente. E isso depois foi sendo desenvolvido para a psicologia nas suas diferentes vertentes e, do ponto de vista das teorias alternativas e do espiritualismo, isso é absurdamente explorado. E se a gente para pensar que quando a gente começa a mexer numa coisa que está fedorenta, assim, por meio da terapia, de repente tudo muda, né? Eu acho que esse é um exemplo mais clássico dessa lei da atração funcionando. É o que eu falei logo de cara no podcast, assim, de repente você deseja aquilo com um desejo mais puro mesmo, assim. Pensou em alguém com o desejo mais puro, não intencionado. Acho que a lei da atração, ela tem uma parada de idade, não, Natália? Porra, se tem. Às vezes a gente fica fazendo uma porrada de rituais e de coisas super complexas, quando na verdade é basicamente a gente colocar relevância e força em alguma coisa. Eu fico pensando, por exemplo, nos rituais mágicos, que na verdade eles tinham a ideia ou a intenção de justamente fazer a pessoa focar naquilo que ela queria, mas ao mesmo tempo confiar no que estava sendo construído, né? Eu imagino muito essa situação que o pessoal costuma dizer, ó, você faz o babado lá, mas você esquece. Você não pode ficar ali o tempo todo ruminando, senão você segura, o negócio não acontece, né? Eu tô rindo porque eu tô lembrando de um meme da internet que é muito bom. Você já viu que é tipo uma musiquinha assim, tananana, que eles começa uma música, tipo, muito rápida, eu não vou conseguir cantar aqui, que a pessoa fala assim, o que eu espero, o que eu recebi, né? O que eu achei que ia ficar e o que eu recebi.
Porque quando a gente coloca expectativa, a gente está atrapalhando ali o desenrolar das paradas de sucesso também, né? Total, total. E eu tô rindo mais ainda porque um exemplo disso, assim, na minha vida, é que quando eu era pequena, a primeira lei da atração que eu tive na vida, né? Quando eu era pequena, eu assisti um filme chamado A História Sem Fim. Você Ah, lembra desse enfim, filme? porra! Então, e aí, tá ligado o cavalo branco? O cavalo não, o dragão branco? Uhum. Eu olhava pra ele e falava, meu Deus do céu, eu quero esse dragão, eu quero esse dragão. Aquilo é expectativa. Ganhei Clara Regina. Quem não tá vendo, quem não me segue no Instagram, quem não tá vendo isso, não consegue entender o que eu estou dizendo. Clara Regina é um cão branco com os orelhão, igualzinho o dragão da História Sem Fim, mas é um cocker, basicamente. Uma mistura de cocker com poodle. Tá no meio do caminho, né? Pra ser um dragão branco. Então, foi intencional. E tem dessa também, se esse universo for... Que um dragão? Não temos, senhora. Peraí. Aí transforma num cachorro. É o que tem, tá aí. Toma. Podemos substituir o seu dragão por por uma mistura de cocker? Sim! E é bem assim, né, que o universo funciona. E se a gente for parar, por exemplo, para pensar na física quântica, né, nos conceitos do comportamento das pequenas partículas, né, elas literalmente estão prontas para construir tudo, né? De repente, lá no fundo, você tinha alguma coisa dizendo, eu quero um dragão, mas um dragão é impossível, porque todo mundo diz que é impossível. E aí o que o universo tinha no estoque, né? Que era a Clara Regina. Daqui a pouco ela vai latir brava. Vamos continuar. E eu acho muito loucos esses conceitos da física quântica, né? Inclusive para explicar isso, para explicar, por exemplo, por que o oráculo funciona, uma par de coisas. Acho muito incrível. E lembro nessas horas muito da experiência do observador. Você já ouviu falar, Estela, na experiência do observador? Não, conta pra nós. Conta. É assim, um grupo de cientistas foi fazer uma experiência, se eu não me engano, no final do século XIX, arremessando partículas, né, a partir de um determinado aparelho. E aí tinha duas espécies de paredes, assim, de duas chapas com buracos retangulares. E aí, o que eles esperavam que as particulinhas fossem fazer? Que elas fossem atravessar esses retângulos e iam sair bonitinhas do outro lado. Uhum. Aí um belo dia, ninguém estava olhando a experiência. E aí perceberam que as particulinhas iam para tudo que é lado quando não tinha ninguém olhando. Olha que doideira. E aí perceberam mais ainda que quando alguém tinha uma expectativa sobre como as particulinhas iam se comportar, elas seguiam aquela expectativa. Mano, que doido. Uma intenção, assim, do tipo. É uma Ali. intenção, não do tipo cobrativa, né? É uma intenção do tipo assim, tô ali com o que eu acho que vai acontecer é isso, mesmo inconscientemente, sabe? O Entendi. lógico, o óbvio é que elas façam isso. E eu acho essa experiência incrível para falar de como as coisas se materializam na nossa vida. E às vezes a gente pensa isso muito do ponto de vista, por exemplo, financeiro. Nossa, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer um monte de pensamento positivo. Mas calma, não é assim. Você não sabe se lá no fundo não tem alguma coisa que está justamente atrapalhando ou conduzindo inconscientemente essas moléculas para fazer outra coisa. Com certeza. E toda vez que eu penso nessa experiência do observador, inclusive é até legal a gente ter entrado nesse tema hoje, porque eu acho para mim meio tapa na cara, sabe? Porra, Natália, olha só o que você tá pensando hoje. Você quer construir o que com isso aqui? Joga muita responsa na nossa mão, Estela, esse negócio. Amiga, mas é responsabilidade. A gente fica o tempo todo falando sobre responsabilidade. A gente sabe disso, no fundo a gente sabe. Sim, é que assim, lá no fundo a gente gostaria de que, né, eu vou deixar isso na mão de alguém. Na verdade, a gente está muito condicionado. A gente deixa na mão de N pessoas a construção do nosso destino, quando na verdade isso está na nossa mão o tempo todo. Sim, muito. Assim, tudo na vida e a toda hora, tá tudo muito na tua mão. É por isso que tem gente que fala assim, fulano não dá ponto sem nó. Eu acho que essa pessoa, quando você fica pensando assim, nossa, essa pessoa é extremamente inteligente, ela faz tudo o que ela faz intencionalmente, é porque ela tem noção do poder que ela tem, o quão grande é. Uhum.
E eu acho isso incrível até, inclusive, queria ser. Eu tento ser essa pessoa o tempo todo, assim. Quero muito, sabe, assim, de dar um ponto sem nó, de fazer. Não dar ponto sem nó, não é dar um ponto sem nó. Não dar ponto sem nó. De fazer as coisas intencionalmente para ter resultado. Obviamente que uma hora ou outra, como a gente é ser humano, a gente tem algumas coisas que a gente acaba errando, mas queria muito ser essa pessoa que é, nesse nível de profundidade, assim, nesse nível de conhecimento. Não, é meu sonho de consumo, né? Não é à toa, eu acho que não é à toa que a gente fica aí enfiado em uma série de estudos de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Porque, no fim das contas, é isso que faz a diferença. Porque se a gente tem algum tipo de crença ou de condicionamento inconsciente que leva a gente para o outro lado, aí ferra tudo, né? Sim, sim. É o orar e vigiar da gente também, o tempo todo, que a gente pratica isso o tempo todo, orar e vigiar, orar e vigiar. Não, JC já deu a letra, hein? Há muito tempo. Gente, esse cara era sensacional, né? Incrível. Mas é o orar e vigiar também, que pra mim também faz muito parte da lei da atração. Qualquer deslize que você tem. Às vezes você tá ali num movimento de construção, qualquer deslize que você tem, infelizmente você tem que recomeçar. E faz parte, né? É parte dessa descoberta de si mesmo também. Pô, eu não achava que eu era assim. Pois então, né, amiga, é. Ai, não achava que eu tinha isso. Eu criticava isso nos outros, não achava que eu tinha. Pois então, amiga, você tem. Aliás, o que a gente vê muito nos outros e incomoda a gente é o que mais tem na gente, né? Isso já dizia um outro humano aí, nosso amigo Jung. Mas enfim. Sim. Esse acho que é o tapa um dos tapas na cara mais doloridos que existem, né? Porque a gente se recusa a enxergar. Não, Fulana é isso. Vixe, filho, cuidado. Cuidado com o que você tá falando. Cuidado com não apontar tanto dedo assim. e aí, para mencionar JC de novo e pensando em termos de lei da atração, não julgueis para seres julgados, né? Se você fica apontando dedos para os outros e você nunca tem problema, você acha que os outros estão falando bem de você, amiga? Ou fica apontando o dedo pros outros e sempre tem problema, também tem alguma coisa aí, né? Uhum. Aquele tipo de pessoa que só briga com os outros, né? Ah, não, o problema é o fulano. Não, porque o fulano é isso. Briga com todo mundo. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, que ser de luz divino terrestre você é. Que briga com todo mundo. Nossa, como você é uma pessoa incompreendida. Opa, tem alguma coisa aí, né? Né? É isso mesmo. E o que essa pessoa está atraindo para a vida dela? Está atraindo conflito. Não que a gente vá fazer aquela coisa que eu particularmente odeio, né? Que é aquela coisa good vibes forçada, né? Que você fica com um sorriso amarelo, assim, e tá tudo bem, e tá tudo lindo, maravilhoso. Calma, também não é assim. Mas é ter aquela honestidade consigo mesmo. Né? Aquela honestidade de olhar para onde é que o calo está apertando, o que é que está atrapalhando sua vida. Justamente para que você possa manifestar, atualizar, como a gente diz no Access, né, na tua vida, algo que tem mais a ver com você e que vai te trazer mais satisfação. Total. Vem muito aqui na minha cabeça uma frase, gente feliz não enche o saco. Então, se por acaso, assim, tá conseguindo manifestar alguma coisa, manifestar eu digo em todos os sentidos, tá? Uhum. Porque às vezes tem época que a grana é meio escassa mesmo, mas de alguma forma a gente consegue o que a gente quer mesmo sem grana. Não me perguntem como, pra mim é lei da atração purinha isso aí. Depois que eu comecei a estudar isso aí, porque obviamente a gente começa pelo livrinho ali, O Segredo, que todo mundo acho que já deve ter lido alguma vez na vida, assistido filme, enfim. E ali eu acho que não tá até tá descrevendo a fórmula, mas tá muito hollywoodiana, mais do que hollywoodiano, né? Tá muito exacerbada aquela coisa. Mas tem uma parte da coisa ali, tem uma parte de ensinar como manifestar, né? Como a gente pede as coisas pro universo. E o que a gente fez até, inclusive, inconscientemente, né? Eu dei
Eu dei o exemplo da Clara Regina, mas obviamente não foi só a Clara Regina que eu manifestei, assim, na vida. Eu já manifestei tanta coisa e é muito louco, assim. Eu fui rodando, rodando e até me perdi no que eu tava falando, porque acho que manifestação pra mim é uma coisa incrível, Natália. Tem muita coisa pra dizer. Mas enfim, mas quando a gente tá com problema de manifestar, é porque ou a gente não acredita naquilo, ou a gente tá muito preocupado com o outro, Também, nossa. vivendo, vivendo a vida do outro, ou vibrando alto pelo outro e esquecendo da gente. E aí, como é que eu vou manifestar pra mim? Não, isso é comum pra caramba, né? A pessoa fica preocupada com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, e ela fica no último grau da escala. O que que ela está manifestando? O que que ela está colocando como importante para ela naquele momento? Cuidar do outro. Então, o que que o universo vai trazer para ela? Cuidar do outro. Ela só vai manifestar aquilo, gente. Só aquilo. Problema dos outros para ela cuidar, né? Isso que vai manifestar. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas é só o problema que vem na minha cabeça, é só o problema. Óbvio. Ou é só falta de dinheiro. Mas também o que você pensa? Tá faltando? Tá faltando, tá faltando, tá faltando. Dinheiro também é energia, galera. E eu não vou dizer pra vocês que nunca tive uma fase que não tive dinheiro. Eu acho que essa fase, talvez ela seja constante. Mas eu vou dando opa, não tô enxergando isso aí, imagina, não? E parece que a coisa fica menos densa quando você dá aquela energia de falta para as coisas. Uhum. Parece que o universo ele vai se encaixando, sabe? Assim, isso é a minha percepção, ok? Eu não tô dando aula aqui de manifestação para ninguém, mas quanto no meu caso, né? Tipo assim, dinheiro nunca foi uma coisa assim, uau, de eu olhar na conta, eu não sei o que é 5 dígitos na minha conta, 6 dígitos na minha conta, tá? Isso eu nunca soube. Se o dia que eu souber, Nossa Senhora, Natália, eu já vou te ligar e falar, amiga, vou pegar meu ratinho, tô indo aí. Mas eu entendo que parte da minha vida ou parte da minha realidade foi manifestado e que eu não preciso muito de 6 dígitos na minha conta para literalmente conseguir aquilo que eu quero. Porque a gente pode ir criando, né? Também. É muito doido isso. O dinheiro é uma energia muito legal que facilita muita coisa, né? De forma alguma estamos também demonizando o dinheiro, porque isso já fizeram bastante isso ao longo da história, né? Mas é verdade isso que você está falando. Tudo bem, o dinheiro facilita as coisas, se a gente já tem ele ali guardadinho, pronto, com certeza. Mas a gente pode ir até um pouco além, né? A gente começar a construir passando por cima do negócio, com certeza. Aos pouquinhos, acho que conforme essa consciência do quanto a gente tem esse poder de criar a nossa realidade for se disseminando, as pessoas vão deixar de colocar o dinheiro ou os problemas dos outros ou qualquer outra coisa como obstáculo para aquilo que elas querem, né? É sempre aquilo que você coloca importância, né? É muito louco. Nossa, meu. Ano que você fica ali, ano, período, porque eu tô falando de ano porque eu tô revisando aqui na minha consciência para dar exemplos por anos, assim. Ano que você fica ali no Muro das Lamentações, esse muro começa assim, tipo, como se fosse na altura do seu calcanhar, no final do desafio ele já tá assim do tamanho do prédio. E aí não tem aspecto astrológico que resolva, né? Porque o aspecto vai chegar ali e vai falar, olha, tem essa energia disponível para você aqui, bora aproveitar. De repente a pessoa nem tem condição de aproveitar plenamente aquilo, porque ela tá tão enfiada naqueles condicionamentos dela que ela não sai do lugar, ou então ela aproveita muito pouco, né? Sim, sim. Mas isso já aconteceu comigo, tá, Nath? Assim, ai, meu Deus, Revolução Solar, meu próximo ano vai cair ascendente em peixes, que pra mim é um posicionamento, pra mim, um pouco mais delicado, tá? Não é pra todo mundo, mas pra mim é um pouco mais delicado. Ai, eu vou sofrer muito esse ano, ai, sei o quê. E aí vinha um negócio durante o ano, né? Vinha um desafio durante o ano, eu falei, olha só, olha aí. Olha como eu tô. Mano, olha só eu atraindo a coisa, sabe? Assim. Sim.
E isso é interessante, né? Porque a gente começa a entrar. Quando eu tive mais consciência disso, dessa questão da lei da atração, da construção da realidade, eu comecei a enxergar a astrologia como um grande relógio, sabe? Ao invés de ser uma coisa fatalística, um negócio que vai falar é assim, pronto. Eu falei, pô, eu vou consultar meu relógio. O que, que o senhor está falando hoje? O que, que meu relógio grandão ali está falando? Então é como se algumas coisas estivessem mais facilitadas. E aí a gente pode aproveitar dentro desse grande relógio e encaixar algumas atividades com mais facilidade. É só isso. Mas não que, pô, ferrou tudo, né? Se no teu caso é peixes, no meu caso depende um pouco. Às vezes é Capricórnio, às vezes é Touro, enfim. Mas o negócio não significa que você está toda ferrada e que você é inferior a um ser que está à mercê e que não tem poder nenhum, né? Na verdade, você tem tanto poder quanto os planetas, né? Você também é criação desse universo. Nossa, agora foi profundo, hein? Sim, total. Ou então de saber utilizar as ferramentas corretas, assim, né? Tipo, não botar tanto drama na frente, e saber utilizar as coisas corretas. Porque no meu caso, eu fiz muito drama na vida, sabe? Aí depois aí não tem universo, não tem lei da atração, nem nada que corrija isso aí. Tem que tirar o drama da frente, assim. Gente, ó, eu tô sendo muito ríspida, muito seca no que eu tô dizendo, mas é porque às vezes a gente precisa ser, tá? Não é que eu tô minimizando o sofrimento de ninguém, não. Mas às vezes a gente precisa ser, porque o drama ele faz as coisas ficarem muito mais complicadas do que elas são. E às vezes a gente precisa de um tapinha, assim, papá, pra deixar as coisas pra trás e seguir em frente, entendeu? É o que eu percebi. Eu era muito dramática. Mas muito, Natália. Você não tem noção. Eu imagino. Maria do bairro pra baixo, assim, né? Meu Deus. Mas quem nunca, né? Eu também, né? Quem nunca fez um drama porque estava num momento ali em que não queria encarar, né? Eu vejo muito, quando eu tô muito no drama é porque eu não tô querendo olhar para alguma coisa. E é nessas horas que autoconhecimento também faz uma baita diferença, né? Se cuidar psicologicamente, ou com alguma terapia alternativa, ou com uma conexão espiritual, porque tudo isso vai dando mais luz para a gente em termos daquilo que está passeando pela nossa cabeça, né? Uhum. Você tá falando, eu não tenho nada que complementar, não. É isso. Portanto, queridos e queridas, né, vão cuidar dessa cabeça, né, porque, inclusive, essas ordens que a gente dá para as pequenas partículas materializarem coisas na nossa vida, elas entendem as coisas literalmente. Então, se de repente você começa, dentro do seu inconsciente, tem ali alguma coisa rolando, no sentido de que, sei lá, não tem ninguém à minha altura para eu ter um relacionamento, ou então, eu não adianta nada eu ficar me matando aqui que eu não vou ser rica. Se tiver alguma coisa que está seguindo nessa direção, não adianta você ficar batendo na mesma tecla e fingindo que nada está acontecendo de ruim, porque não vai também acontecer nada de bom, né? O autoconhecimento e o entender os teus mecanismos internos é a única chave para você atrair mais e melhor para a tua vida. É isso aí. Às vezes você não manifesta, a gente falou muito sobre a crença do impossível. Às vezes você manifesta porque acha que quer, mas no fundo não quer. E tem isso também. Uhum. Principalmente nas questões ligadas a todas as questões, mas enfim, eu ia falar relacionamento, mas todas as questões. Porque se a riqueza, se de repente você fica rico, você não pertence mais ao grupo de pessoas que você pertence. Tem essa crença do não pertencimento. Você sabia, né, Natália? Opa! E é como você mandar uma mensagem cruzada lá para as pequenas partículas, né? Sim, eu falo um negócio, mas eu penso outro. O inconsciente pensa outro. E revisem isso, tá? Isso aí que a gente está falando, acho que vale a pena vocês perguntarem para vocês mesmos.
E sentir, porque a gente sente, tá? Tem certas coisas que o outro fala e a gente sente lá no fundo e a gente não entende por que tá sentindo. E entender, tentar puxar, mas por que eu penso assim? O que aconteceu comigo para eu pensar dessa forma? Porque a única forma da gente conseguir não acreditar mais naquilo é entendendo o porquê e tirando daquele porquê, sabe assim? Revertendo aquele porquê. Essa é a chavinha para vocês conseguirem manifestar tudo que vocês querem. Meu mestre de Teta Healing falava que ele só não manifestava um helicóptero porque ele não tinha aonde guardar. Eu achava aquilo o máximo. Sensacional. Eu achava aquilo o máximo. Eu só, mano, não manifesto um helicóptero porque eu não tenho onde guardar. É difícil ficar colocando em prédios, né? Porque eles ficam pontos aqui em São Paulo, aqui em prédios, né? E eu ficava olhando e falei, é verdade. E olha, e fizeram um trabalho tão grande no inconsciente coletivo, né, de que a gente é insignificante, de que a gente é um cocô, de que a gente está à mercê de uma série de coisas, que eu acho que ainda vai muito tempo ainda para a humanidade como um todo, né, se reconectar com esse poder criador. Temos aí um monte de exemplos de gente que está conseguindo dar a volta por cima e que está ensinando a gente. Mas as pessoas se colocam muito nesse lugar da impotência, né? Que na verdade, se a gente for parar para pensar, não existe. Como diria aquele para-choque de caminhão, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Então, se eu sou filho do dono, caramba, acho que eu posso fazer muita coisa. Vocês não têm noção. Revisem um exercício aí pra vocês. Revisem aqui o que vocês também já desejaram, que de repente do nada aquilo surgiu na mão de vocês. Manifestou. Igual a história de Clara Regina, que é um exercício de manifestação. Ela é um objeto de desejo. Não só Clara, como o Buba, outra cachorrinha que não late. Olha só. É um objeto de desejo também. Eu era adolescente para adulta, barra adulta. Eu olhava os vídeos do PC Siqueira assim, e falava, gente, eu quero muito um bulldog francês. É o sonho da minha vida, olha só. Todo mundo tem sonho de casar, ter filho. Eu tive um sonho de ter um bulldog francês. E quando ela veio pra minha vida, meu Deus do céu. O jeito que ela veio, o que aconteceu, um monte de coisa pra ela vir, assim, tipo, eu trabalhar numa empresa 1 mês só e com um salário que eu nunca tive na vida e ganhar nesse 1 mês que eu tô trabalhando, eu ganhar como é que eu vou explicar? Uma rescisão que era exatamente o valor da buba. E eu não vi, eu paguei. Olha só, veio o dinheiro e você, opa, é agora. Porque eu fui dar banho eu fui dar banho na Clara, né? Eu tinha trabalhado numa empresa, eu tinha trocado, né, de emprego. E a outra me pagou a rescisão. Então, ou seja, eu estava no emprego já e estava com a rescisão na mão. Fantástico. E aí eu fui dar banho na Clara, era tipo, faltava 5 dias pro meu aniversário. E eu tava esperando e eu fui dar uma volta ver os filhotes. E minha filha, não me pergunte como, assim, a hora eu olhei e falei, um filhote de bulldog francês? A moça falou, eu falei, mano, é ela. A perna já tremeu. Cara, eu saí pra comprar um tênis e voltei com um cachorro. Sensacional. E a gente poderia citar muitos exemplos, né? Muitos exemplos de vida, né? Eu tenho alguns também. Eu acho que o que foi mais, para mim, mais intenso foi quando eu estava prestando vestibular. Que eu sabia que eu tinha condição de passar na USP, mas eu ficava assim, não sei se eu vou passar. Mas aí eu falei, puta que pariu, eu vou fazer 400 anos de cursinho, mas eu vou passar. Não fiz 400 anos de cursinho, fiz menos, né? Mas eu estava tão convicta que sabe quando você começa a tirar assim, você não quer ouvir o contrário, sabe? Uhum. Não sei se foi isso que você imaginou quando você manifestou a buba na sua vida. Você não quer ouvir o contrário, de que não é possível, sabe? E acho que de tanto eu me convencer que era possível, eu acabei passando no vestibular de Direito da USP, tendo uma nota de primeira fase horrível, uma bosta de nota. Teoricamente, todo mundo fala, a Natália não vai passar, olha a bosta de nota que ela tirou na primeira fase. Passou na risca. Passei. Amiga, eu só vou te falar um negocinho. É direito na USP. É isso, assim. Você é foda. Não, e olha, agora, se eu fosse na onda das pessoas, você não tem chance
porque você passou em cima da nota de corte, entendeu? Na primeira fase. E aí na segunda fase você já vai entrar em desvantagem, então, não sei o quê. Se eu tivesse ido nesta onda, eu não tinha passado, né? É o lance da que a gente tava falando de se convencer, de acreditar, né? Exatamente. Se você acreditasse no que elas estavam falando e não no seu potencial, né, filho? Exato. Milagrosamente do nada a nota de corte ela aumenta, sabe umas coisas assim? Você gabarita em prova de português, que foi o que aconteceu. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. No meu caso, assim, gente, só um asterisco aqui, pelo amor de Deus. Eu não tô incentivando a compra de cachorros. Eu tinha outra consciência na época. E, cara, pra mim foi a maior conquista, porque a Buba é o amorzinho da minha vida hoje, assim. Pra mim, ela é a criatura que as duas ali é como se fossem minhas filhas mesmo. Então, pra mim, foi uma das conquistas, assim. E eu nunca, jamais ia comprar um cachorro se eu não tivesse aquela grana naquele movimento, entende? Sim, mas era o teu Então, momento, Estela. E você queria muito o bulldoguinho, né? Poxa vida. É um exercício de manifestação. total. E tem coisas que aparecem assim, tipo, muito na vida, assim, dinheiros que aparecem do nada e tal, que já é você já lá atrás você manifestou, você já desejou. E às vezes a gente não entende, né? Poxa, perdi o dinheiro, não é uma manifestação de alguma coisa. Pra mim, eu não perdi, gente, eu só ganhei. Sem falar, né? Quando a gente ganha os presentinhos, né? Que os negócios que despenca na cabeça da gente, que eu acho sensacional. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Mas Sim. despenca. Depende do que tá na tua cabeça, do direcionamento que você tá dando pras moléculas aí, né? Ou do que esteve também. Que às vezes é o momento que você solta, que você fala, deixa isso pra lá e que vem a merda também, né? Exatamente. E às vezes, como. Nossa, o JC hoje está muito presente. Nossa, JC. Lembrei de outra frase dele, né? Natália hoje está assim, ó, Tô na conexão com o JC. Eu tá lembrei na conexão. de outra frase dele, é que vem os escândalos, né? Ai daquele por quem vem o escândalo, mas que vem os escândalos, ou seja, o escândalo, o problema, ele também é uma forma de chamar a atenção para aquilo que a gente precisa corrigir. Então, no fim das contas, acaba até sendo interessante e importante, os momentos de crise acabam sendo interessantes e importantes porque eles trazem luz para aquilo que a gente pode fazer melhor, né, para aquilo que pode melhorar na nossa vida. Não vou dizer que é fácil, né, mas, assim, às vezes determinados escândalos, né, para usar a terminologia bíblica, são tensos, né, são complicados de lidar, mas eles sempre são esclarecimento. Isso é fato. Quando a gente entra com essa consciência num problema, a gente fica um pouco mais alerta, eu diria, para a interferência aí dos nossos desejos, das nossas vontades e do que a gente está constantemente colocando importância e mudar a nossa realidade. Ainda que a conta gotas, né, a longo prazo, enfim, mas não deixa de ser consciência. Só tá pedindo para vocês começarem a acreditar. É isso. Que tudo é possível. E Calara Regina se manifestou. Pronto. Vocês viram que é importante o assunto, né? Não, a gente chegou no ponto alto. Quando ela se manifesta, porque era o que a gente tinha que dizer. Exatamente. Eu só lembro, assim, no fim das contas, assim, do Matrix também, né? O Neo tava lá, eu não vou conseguir, né? Pular o exercício do prédio lá, que ele tinha que pular o prédio. Constantemente a gente tá fazendo aquele exercício de pular de um prédio pro outro na nossa vida. Às vezes os prédios têm um espaço um pouco maior entre si, né? Mas é sempre um constante desafio e aprendizado de manifestação. Mulher, mas até não é só manifestação que a gente estava falando, a gente vai falar da parte, né, que a gente manifesta coisas ruins também, mas o medo é intencional e faz com que a gente manifeste. Pois é verdade. Tem esse asterisco aí, o medo, qualquer coisa intencional. É por isso que a gente fala que a filosofia orar e vigiar, ela é muito importante. O medo, eu estava quase esquecendo, mas a gente precisa falar sobre isso. O medo também é um lance, um ato de manifestação muito grande. E não deixa de ser projeção da nossa mente, né? Quando a gente
tá com um comando de medo, a gente, de certa forma, está colocando ênfase naquilo que a gente tem medo. Então, o que as moleculinhas vão entender? Ela quer aquilo lá, só pensa naquilo. Mas, de qualquer forma, vocês já pararam para pensar que medo e desejo, eles parecem vir da mesma fonte? Intencional? Uhum. Quando eu desejo, eu só penso naquilo. Quando eu tenho medo, eu não consigo pensar em outra coisa também. A única diferença é o ato do corpo e talvez um pouquinho o sentimento. Mas, no fundo, ali, medo e desejo, eles estão conectados um ao outro. Sim, totalmente. É sempre uma certeza. É que, na verdade, o medo, assim como... É engraçado, né? Eles funcionam de forma de sinal trocado. O desejo, ele parece que você não tem e quanto mais você quer, né? Você quer porque você não tem. E o medo, você acha que o negócio está ali, do teu lado, e na verdade pode não estar. Só que você acaba atraindo de tanto achar que o negócio está ali, né? Mas lado luz e lado sombra, Nath. É. Um não funciona sem o outro. Por isso que muita gente tem medo do que vai... O lance lá do helicóptero, basicamente é isso. Eu não vou manifestar porque eu não tenho de guardar. Eu tenho medo ali, no meio. Sim. Essa frase, eu tenho medo ali no meio. Tá, peraí. E se eu manifestar um helicóptero? Foda-se que eu não tenho onde guardar. Eu tô de boca suja. Vou manifestar. Quero nem saber. Então, existem coisas que às vezes a gente não manifesta. Na maioria das vezes tem um fundinho de medo ali. Porque eu não sei como lidar com o novo. Porque eu não tenho de guardar um helicóptero. Porque onde já se viu tem um dragão branco. Ninguém tem. Ou então... Isso não vai resolver minha vida? Lógico que vai. Você vai se convencer que você é poderosa e pode criar o que você quiser, pô. Entendeu? O medo e o desejo, eles andam conectados. A partir do momento que você entende e acredita nisso, você percebe muita coisa, que inclusive o tempo inteiro você está manifestando, e se você está manifestando uma coisa agora para tua realidade que tá tensa, é porque ou você está vibrando em um ou você está vibrando outro. Provavelmente você está vibrando no medo. Ou Sim. vibrou em algum momento e está manifestando agora. Porque também tem essa coisa dos mal resolvidos, né? Os mal resolvidos também ficam lá no inconsciente, a gente fica assim, pô, mas isso aqui eu achava que eu tinha resolvido esta questão, este medo, este não sei o quê. E fez, tá aparecendo porque não resolveu não, tá? Entendeu? É isso. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, minha gente. É isso, né, gente? Acho que a gente Matou atacou o assunto por vários lados. vários lados. Eu vou fazer um curso de manifestação daqui a algumas semanas, aí depois, se quiser, a gente pode ter um 2.0 aqui, um podcast 2.0. Eu vou fazer, não tem a data ainda, mas eu vou fazer e aí a gente pode fazer um 2.0 aqui, com o que eu vou aprender mais lá. Pode ser. Sensacional. Beleza. É isso. Então tá bom. Muito obrigado a você que assistiu ou escutou a gente até o final. Não esquece de assistir. Ai, meu Deus do céu, hoje tá difícil, Natália. Putz, grilo. É o frio. Muito obrigado a você que escutou a gente até o final. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais também. Eu tô como @tá escrito na Estela ou tá escrito na Estela. E eu tô como Augúrio Horóscopo e como Natália Fernandes _Access. Valeu, gente. Brigadão. Um beijo. Beijo!